Olá, aluno, seja bem-vindo à teleaula da disciplina Estratégia Saúde da Família. Hoje nós vamos falar sobre o processo de trabalho e sistemas de informações na Estratégia Saúde da Família. Meu nome é Angélica Rossi e hoje é a quarta teleaula. Hoje nós vamos abordar então sobre o processo de trabalho da equipe Saúde da Família, entendendo quais são as ferramentas que eles utilizam para conhecer então a realidade das famílias, dos indivíduos, né, de situação de saúde, vulnerabilidades dos usuários a que eles atendem. Vamos entender também sobre a livre demanda, como atender essa livre demanda, como eles podem se organizar, né, para abrir espaço para suas agendas para a livre demanda, né, para a demanda espontânea que busca por esse serviço. Também vamos falar sobre acolhimento, entendendo aí um conceito geral de acolhimento, tanto no sentido aí de acolher de olhar, de escutar, como no sentido também de realizar classificação de risco, no sentido de ser resolutivo para o indivíduo. Então, nós vamos entender sobre acolhimento, entender também como a gente pode lançar mão de acolhimento dentro da unidade básica de saúde. E vamos falar também sobre os sistemas de informação. Nós tivemos uma alteração em relação a esses sistemas de informação. Então, a gente tinha antes o SIAB, né, de 98 aí, até 2013 ele vigorou como apenas único sistema de informação. E em 2013 a gente teve então o CISAB, mudando então o modelo de informação, sendo mais integrado e facilitando aí o cruzamento de informações para dar mais informação para o gestor, para o trabalhador também. Os municípios eles estão aderindo a esse novo sistema com o passar do tempo, né? Nem todos os municípios têm em suas unidades básicas de saúde sistemas informatizados, então isso está ocorrendo aos poucos. Muitos municípios ainda usam o modelo antigo, né, do SIAB, mas a tendência é que cada vez mais eles venham a aderir, então a gente vai entender a diferença entre um e outro, entender as fichas que eles utilizam também, porque a gente, dentro da unidade básica de saúde, a gente utiliza informações, né? Então, cada serviço, cada procedimento que a gente faz na unidade básica de saúde, a gente anota, né? Porque isso é gerado uma informação para o gestor, para o município, para o estado e para o governo federal. E disso também é avaliado indicadores que vão aí traçar o recurso, né, o valor de recurso a ser repassado para o município, né? Então é importante ser alimentado corretamente, então, todos esses dados. Vamos ao quadro, então, né? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre os instrumentos de avaliação da família, vamos falar sobre escala de risco de coelho, né, que é utilizado. Vamos falar também sobre ecomapa e também genograma. Falaremos sobre o acolhimento da estratégia saúde da família, acolhimento no seu sentido mais amplo, certo? Entendendo aí ele dentro do contexto da diretriz da Política Nacional de Imunização. E a visita domiciliar, a gente vai falar também o que caracteriza uma visita domiciliar. Nem toda ida ao domicílio do indivíduo é uma visita domiciliar. Então, o que será, né? Como características aí relacionadas à visita domiciliar. E vamos também abordar sobre os sistemas de informação, né? O SIAB e o CISAB, que é o novo, né? Que cada vez mais a gente está tendo a adesão dos municípios para esse novo modelo CISAB. Vamos entender, então, sobre todos esses conceitos, entendendo, portanto, o processo de trabalho, né, e o sistema de informação da estratégia de saúde da família. Planejamento em saúde. Então, como realizar avaliação de risco, de vulnerabilidade dos indivíduos e famílias que moram no território que a equipe Saúde da Família é responsável? Nós temos aí, então,
alguns instrumentos que vão ajudar na identificação dessas vulnerabilidades para que a equipe possa priorizar esses atendimentos. Então, vamos ao quadro que a gente vai entender que essa abordagem ela é familiar dentro da estratégia saúde da família. Então, ela leva em consideração conhecer a estrutura familiar. Essas ferramentas, então, elas são utilizadas pela equipe de saúde da família, visando, então, possibilitar uma maior compreensão dessa estrutura familiar, dos riscos e dos processos de adoecimento dos quais as famílias estão expostas, bem como também conhecer a rede social de apoio a usuários e suas famílias. E também, além de conhecer a estrutura familiar, possibilita isso conhecer o estágio de ciclo de vida do indivíduo, suas relações interpessoais, entendendo se tem algum conflito, se não tem, né? Aqui a gente tem conflitos. E para tudo isso a gente conhece, então, para poder definir a vulnerabilidade, né, e as interações que podem interferir no processo saúde e doença, né? Principalmente quando há doença crônica ou condições que possam comprometer o bem-estar e a harmonia da família, como o diagnóstico, como a gente observar que tem violência ou questões como drogadição, né, que interferem em toda essa inter-relação pessoal familiar, né? Então, para compreender a estrutura familiar, a gente precisa entender a função e o papel que cada membro assume, né? E a idade, se são progenitores, né? Quem são, se estão vivos, se ajudam nos custos da casa, se moram na mesma casa, se são divorciados, se são separados, se vivem com outros parceiros. Então, a gente precisa também entender toda essa questão aqui de estrutura familiar. E esses instrumentos de avaliação da família, então, ele vai fazer a avaliação desse contexto familiar, né? Ele vai permitir eu definir, então, se tem pessoas que são progenitores, se estão presentes ali, se estão divorciados, como que é essa relação, se é conflituosa, se não é, né? E essa avaliação do contexto familiar, ela pode ser realizada de diversas maneiras, buscando aí favorecer a comunicação, né? O registro dos dados também é importante, o diagnóstico familiar. E para isso tudo, a gente faz, então, utiliza de instrumentos como entrevista. A gente faz entrevista com alguns membros dessa família e também com o responsável, né, com a pessoa-chave que a gente está tentando avaliar em relação à saúde, para poder identificar todos esses aspectos. E a gente tem aqui a escala de avaliação de risco de Coelho, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para fazer essa detecção de vulnerabilidade familiar. Ela é uma escala de risco na família que classifica as condições de risco baseada em dados colhidos pelo agente comunitário de saúde quando ele vai fazer o cadastro das famílias. A classificação de risco é de acordo, então, com os scores, né? Então, observe aqui que tem alguns itens que estão na ficha A, que o agente comunitário colhe e que, se forem presentes dentro dessa família, ele tem um valor a ser destinado a cada item, né? Por exemplo, se for acamado, se tiver algum acamado, o score é 3, né? E aí, no final de tudo, a gente vai somar todos esses scores aqui. E se no final der de 5 a 6, o risco é 1, leve, de 7 a 8, o risco é 2, moderado, e maior que 9, risco 3 é grave. Por que a gente faz essa avaliação através da ficha A do agente comunitário? Porque ela possibilita identificar as famílias dentro do território que são mais vulneráveis, né? Estabelecendo aí a programação de cuidados segundo as prioridades que a gente identificou através da escala de Coelho. Outra ferramenta dentro do processo de trabalho que a gente tem também, para poder fazer esse diagnóstico, né? A gente tem aqui o genograma, que ele é uma representação gráfica, né? A gente tem até aqui na imagem aqui, né?
da composição aí de 3 gerações da família. Então, eu tenho a pessoa-chave, a pessoa com quem eu estou realizando aquele cuidado, né? E estou avaliando, tem algum problema de doença crônica, por exemplo, ou drogadição, tem a pessoa-chave. A partir dessa pessoa, eu vou avaliar 3 gerações da família dele, entendendo aí os pais, os avós, os bisavós, né? E aí eu consigo compreender se se o resultado dessa doença tem algum fator relacionado com a família, né? E a gente consegue entender de uma maneira ampla, né, o contexto familiar desse indivíduo. Vamos ao quadro, então? Porque ele vai utilizar, então, para mostrar isso, né, através dessa representação gráfica, ele vai utilizar símbolos, né, que facilitam aí a compreensão dos membros, vai colocar a idade, a escolaridade, a profissão e a relação com essa pessoa. Ele possibilita também no genograma a compreensão de doença e repercussão do adoecimento na vida familiar, né, ajuda a entender se há repetição de determinada doença na família. Ele vai orientar o diagnóstico e o planejamento de ações no território, né? Então, ele é importante por conta disso. Assim como também os cuidados e estratégias que podem auxiliar no projeto terapêutico. O genograma ele deve ser utilizado tendo objetivos definidos quando existem sintomas inespecíficos, utilização excessiva do serviço de saúde pelo usuário, em caso de doenças crônicas, isolamento ou problemas emocionais graves, né, em situação de risco, como violência doméstica e drogadição, em mudanças no ciclo de vida, a gente também volta e realiza novamente o genograma. Se há também alterações de papéis familiares, resistência ao tratamento, resistência em acertar o diagnóstico. Então, tudo isso, todas essas situações que a gente pode encontrar no nosso território, então indicam que essa pessoa tem que fazer, né, tem que ser realizado um genograma para ela. Então, aqui a gente tem um genograma, né? Aí a gente consegue entender melhor o que é esse genograma. Então, a gente tem aqui, ó, a pessoa, o masculino, ele está representado em quadrado e o feminino em círculo, né? A pessoa X que a gente está avaliando, ela tem ou 2 quadrados se for homem ou 2 círculos se for mulher. Então, a gente tem aqui, ó, a pessoa chave que a gente está avaliando, né? Então, a partir dela, a gente avalia os pais dela, né? E avalia aqui os avós dela, os bisavós. Mas como essa pessoa vive com a esposa, a gente também vai avaliar a esposa, porque é todo o contexto familiar, né? E depois aqui a gente também avalia que é o filho. E avalia, ó, se tem a separação, qual que é a relação, né, entre essas pessoas. Se tem união, né, se tem divórcio, conflito. Aqui nesse genograma a gente tem aí união em todos, né? E óbito aqui, ó, em um bisavô da esposa dessa pessoa-chave, né? Ao elaborar o genograma, os profissionais acabam se aproximando do contexto familiar, favorecendo o vínculo e a identificação de condições de riscos e vulnerabilidades que devem ser considerados pela equipe de saúde da família na construção do plano de cuidados para melhorar a atenção à saúde da família. E além do genograma, a gente tem o ecomapa. O ecomapa ele vai ser uma ferramenta que complementa o genograma. Ele vai indicar, então, quais são as relações intrafamiliar, qual o suporte que a família tem na comunidade. Ele é elaborado e usado por profissionais de saúde. Ele facilita, então, a compreensão do equilíbrio entre necessidades e os recursos que a família tem à sua disposição e é utilizada como uma rede de apoio social, inclusive de identificação de fragilidades nessas relações. Então, como a gente faz no ecomapa? A gente coloca dentro aqui no círculo central o genograma da família e em volta, nos círculos externos, a gente vai colocando as relações, né? Então, como que se dá essas relações, né? Então, UBS, irmãos, vizinhos. Então, ao elaborar o genograma, os profissionais acabam... eles se aproximam mais, né, desse contexto e aí da família e ele, com o ecograma, ele possibilita, então, conhecer o contexto externo, né, de relações externas
que essa família tem. Então, coloca-se o genograma no meio, né? Isso é importante. E aí a gente vai avaliar o trabalho, a igreja, os clubes, vizinhança, né? Como que se dá essa relação, né? Da família com esses outros serviços, instituições, enfim. E aí, famílias que têm pouca conexão com a comunidade, elas necessitam de maior suporte da equipe de saúde da família e das equipes, então... o papel delas é fortalecer essas relações e potencializar as conexões no território. Então, a gente tem aqui todas essas ferramentas que é utilizada dentro da estratégia de saúde da família. A gente não vai fazer para todas as pessoas, em casos específicos, né, como eu falei, a gente tem que lançar a mão disso e também entendendo essa vulnerabilidade, né, ela vai indicar para a gente essa vulnerabilidade para poder priorizar o atendimento. Genograma e ecomapa. Vamos à situação problema, entender então sobre o genograma e o ecomapa. A gente tem a UBS das Jardim das Margaridas, né, em que essa UBS está implantando 2 equipes de saúde da família. Essas equipes estão em treinamento e eles têm que fazer uma atividade, uma tarefa, né, que é o diagnóstico situacional de saúde do território. E aí, eles precisam aí realizar essa tarefa, né? E aí, uma das pessoas que estão participando dessa equipe, desse momento aí de curso introdutório, ela pergunta quando e como utilizar o genograma e o ecomapa. Vamos, então, ajudá-los a responder isso, né? Então, a gente tem aqui um genograma, né? Nesse caso aqui, desse genograma, a gente tem o Ney, que é a pessoa-chave, né? Ele é aposentado, tem 17 anos e ele teve um AVC há 6 meses. É hipertenso de difícil controle, fumante, sedentário e deprimido. Então, tudo isso são indicativos que podem nos levar a realizar o genograma da família, para ver se tem algo nas relações dele que podem interferir no tratamento de saúde dele, né? Então, a gente pode lançar mão do genograma. Então, ele é casado com a Rosa é a cuidadora dele, né? Cuida também de 2 netas, tem hipertensão arterial, dona de casa, 65 anos. Os 2 tiveram 2 filhas. A Elza, de 47 anos, tem diabetes e hipertensão e ela mora no interior. O marido é falecido, né? E ela teve 2 filhos que são adolescentes. Eles moram em outra cidade, não tem muito contato com os pais. E esse casal tem outra filha, que é a Nara, 42 anos, mora com os pais há 1 ano, né, depois que ela se separou do Juan, e ela é manicure. E os 2 filhos também foram morar com os pais, né? A Kátia, de 13 anos estudantes, e o Cauã, 10 anos estudantes. E a relação do Ney com os netos não é das melhores, né? Então, tudo isso pode interferir no processo de saúde e doença do Ney e também da Rosa, porque ela acumula aqui várias atividades, né? Ela é dona de casa, ela cuida do marido, né, que teve um AVC, ela cuida dos netos e ela também é hipertensa. Então, entendendo toda essa questão da família, a gente consegue, então, identificar a dinâmica familiar, a composição da família, o padrão de repetição de adoecimento. A gente verifica que há um padrão aí de repetição em relação à hipertensão arterial. Se também tem a questão de conflitos, né? E é possível, portanto, conhecer informações a respeito da doença da pessoa, analisando os adoecimentos de outros familiares, as causas de morte, antecedentes mórbidos e fatores psicossociais que podem influenciar o processo de saúde, doença nas famílias. E a gente sempre chega, então, ao ecomapa, ao genograma, por meio das entrevistas, né, com as famílias e com a pessoa que a gente está analisando, no caso ali com o Ney, né, com a esposa do Ney também a gente vai avaliar. E nessas entrevistas são colhidas informações de no mínimo 3 gerações. A gente pode observar ali, né, que tem 3 gerações com nome, idade, se tem algum falecido, se tem algum vício, comportamento. E aí a gente observa que os símbolos e os gráficos, símbolos gráficos, eles vão então indicando para a gente as informações. E a gente tem também
o ecograma, né? Então, para entender o ecograma, ele complementa o genograma e possibilita conhecer a relação intrafamiliar. Então, como essa família se relaciona com outros serviços, com outras instituições, com os vizinhos, porque cada instituição, cada serviço pode se constituir como um suporte para a família, né? Então, é importante que a gente entenda essas relações, se essas relações também são favoráveis ou desfavoráveis, porque tem relações conflituosas também que podem estar presentes na comunidade, né? Então, ele permite identificar essa relação entre os membros da família com o meio social e com a comunidade. Ele reconhece o suporte social que a família tem à sua disposição e coloca, então, no centro aqui, ó, o genograma da família e em volta, né, nos círculos externos, a ligação com os membros da comunidade, instituições e serviços. E a representação da conexão, né? Como que se dá essa conexão? É também representada por linhas, né? Se ela for contínua, como nesse exemplo, indica ligações fortes. Se ela for linhas pontilhadas, indica, então, ligações frágeis. E se for linhas em barras, então, fatores estressantes, né? Poderia ser assim. Fatores estressantes, conflituosos. Então, a gente tem aí a família do Ney, né? E a gente entende como essa família passou por um período aí, né, de problema de saúde, né, difícil controle da hipertensão arterial que resultou na complicação de AVC, do acidente vascular cerebral, ou AVE, né, acidente vascular encefálico. Então, a gente, como equipe de saúde da família, vai até essa família, entende como que está organizada, faz o genograma, né, a gente verificou que teve uma repetição de hipertensão, que tem relações conflituosas, e também a gente faz o ecomapa para entender a relação com a comunidade, né, para verificar os suportes que essa família tem. Acolhimento. O acolhimento dentro da equipe de saúde da família, né, dentro da unidade básica de saúde, ela vem com uma diretriz do Programa Nacional de Humanização. Então, a gente precisa entender o que é o acolhimento, o que é essa política nacional de humanização, para que a gente possa, então, agir de maneira efetiva, revendo o nosso processo de trabalho, sempre em favor ao acolhimento. Vamos ao quadro, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a PNH, que é a Política Nacional de Humanização, que ela foi aí criada em 2003 e ela tem como objetivo mudar a maneira de gerir e de cuidar, estimulando a comunicação entre usuários. Ela estimula, então, a comunicação entre usuários, trabalhadores e gestores, para a construção do processo e enfrentamento das relações de poder. Então, ela valoriza cada um, desses membros aqui, estimula que eles se comuniquem, né, articula, né, que eles se articulem, para que possa, então, ter essa construção aí de toda essa questão voltada para a humanização. A gente tem o acolhimento como uma de suas diretrizes principais e define que o acolhimento deve ser realizado por meio da escuta das queixas, do reconhecimento das necessidades de uma atitude ética, de relação, de compromisso, confiança, exercida em todo momento pela equipe, né? E aqui na PNH, né, na Política Nacional de Humanização, ela estimula, então, essa comunicação, né, entre gestores, trabalhadores e usuários, para contribuir no processo coletivo de enfrentamento, e o trabalho e afeto que muitas vezes produzem práticas desumanizadas. Então, por isso que ela faz esse estímulo, né, a comunicação do gestor, trabalhador e usuário, né? Porque para rever essa questão de relações de poder que pode, de alguma maneira, interferir no processo de humanização, né? E também fazer com que iniba a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais e usuários. Então, a PNH, ela conta com um núcleo técnico sede lá em Brasília, né? Em Brasília, e também equipes regionais de apoiadores que se articulam aí dentro das secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais de saúde,
com o objetivo, então, a partir dessas articulações, se construir os planos de ações a fim de promover e disseminar inovações para as práticas em saúde. E os princípios da PNH é a transversalidade, né? Então, eu tenho como transversalidade que deve estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Transversalizar é conhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde, eles podem conversar, então, com a experiência daquele que é assistido, né? E daí a gente produz de forma mais corresponsável à questão saúde. Tem como questão também, em princípio, a indissociabilidade entre atenção e gestão, onde os trabalhadores e usuários eles devem buscar conhecer como funciona essa questão, né, toda e participar do processo de decisão, assim como o usuário deve se corresponsabilizar pelos cuidados de si, sendo também protagonista. E a gente tem aqui outro princípio, que é o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos, né, que é reconhecer cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valorizar e incentivar sua atuação na produção de saúde, tanto trabalhadores como usuários do serviço de saúde, em busca aí da autonomia. E aí a gente tem as diretrizes, né? O acolhimento, que é a prática que implica a responsabilização dos trabalhadores, com escuta qualificada, garantir atenção integral e resolutiva. A ambiência, né? Que é um método para a construção coletiva dos espaços de saúde, organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho, né, pautado aí na construção coletiva e participativa. A clínica ampliada, que é a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento, tratar doenças no contexto de vida, propõe qualificar o modo de fazer saúde, aumentar a autonomia do usuário, do serviço de saúde, e as decisões elas são compartilhadas com quem está sendo cuidado. A valorização profissional, então, é dar visibilidade à experiência profissional, incluí-los, então, na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e também qualificar, né, o processo de trabalho. Defesa dos direitos dos usuários, os serviços de saúde eles devem, então, incentivar o conhecimento dos direitos dos usuários e assegurar que estes sejam cumpridos. O acolhimento, então, ele é reconhecido, o reconhecimento das necessidades dos usuários através dessa escuta qualificada das queixas dos usuários, o fortalecimento do vínculo entre o usuário e profissionais de saúde, ele é possível através do acolhimento e é a atitude exercida por todo e qualquer profissional de saúde. E essa atitude, ela deve ser realizada em qualquer momento que o profissional tiver contato com esse usuário. Então, ele não vai fazer acolhimento apenas no momento em que o usuário adentra o serviço de saúde na recepção ou para fazer o acolhimento ou a classificação de risco. Ele vai fazer o acolhimento em qualquer momento, porque em todo momento que ele estiver com esse usuário, ele tem que ter essa escuta mais qualificada para entender a necessidade desse usuário e ser resolutivo. Né? Sanar aquele problema, e se não tiver recursos, né, dentro daquele serviço, encaminhá-lo dentro da rede de serviço. Vamos ao quadro, então, o acolhimento, então, a gente falou, e aí a gente tem para isso um fluxo de atendimento na unidade básica de saúde. Então, a UBS, ela tem atividades agendadas, né? Se sim, é encaminhar para atividade agendada, né? Se esse paciente que procurou a unidade básica de saúde, ele tem atividade agendada, a gente vai encaminhar, então, para a atividade agendada. Se não, se ele tem um atendimento específico, né, aí a gente vai observar qual é esse atendimento específico que ele veio buscar na unidade básica de saúde. É uma coleta de exame, né? É uma vacina, é uma medicação, quer fazer um procedimento, e aí a gente destina ele para o procedimento. Se não, a gente vai fazer a escuta, a avaliação subjetiva social para entender qual a necessidade desse indivíduo. E aí, seguindo, se for um problema agudo, né, a gente vai fazer o atendimento imediato, vai fazer atendimento prioritário e no dia, né?
E então, a gente pode tanto passar pelo médico na unidade, como mesmo encaminhá-lo dentro das redes de serviço. Mas percebam que a gente acolhe essa pessoa, a gente entende a sua necessidade, eu não vou encaminhá-lo para outros serviços sem entender isso, né? E aí a gente vai avaliar, esse usuário é da área de abrangência? Não. Então, eu vou fazer a orientação, né? Depois de ter aqui sanado esse problema dele, eu vou fazer essa orientação que ele deve, então, se dirigir à unidade básica de saúde dele para poder, então, dar continuidade ao acompanhamento desse problema de saúde. Agora, se ele for dessa unidade, vou fazer a avaliação de necessidade de continuidade. Se houver necessidade, eu vou fazer esse acompanhamento, né, dentro da equipe. Agora, se não for um problema agudo, né, e o usuário não é da área de abrangência, a gente também faz essa orientação, né, e encaminhamento seguro para a unidade básica dele. E se ele for da nossa unidade básica, a gente vai fazer a orientação específica, aí eu posso fazer um agendamento da consulta, né, não é um problema agudo, então pode aguardar. E posso também levar esse caso para discussão na equipe. A gente tem alguns modelos de acolhimento. Eu posso ter a equipe de referência, vamos pensar que a gente tem várias equipes dentro da unidade básica de saúde, né? Então, eu posso ter equipes que se organizam, né? Quando um ou mais profissionais de cada equipe ficam na escuta, tendo os profissionais médicos realizando os atendimentos de casos agudos e agendados. Eu posso ter uma equipe de acolhimento, onde o enfermeiro, o técnico de enfermagem de determinada equipe, eles ficam, então, na linha de frente do acolhimento, atendendo os usuários e chegam por demanda espontânea de todas as equipes. Mas aí a gente vai sempre ter essa conversa, essa discussão do caso com a equipe referência. Nisso, se ele faz uma escala na qual o enfermeiro de cada equipe, em determinado horário, fica na escuta, acolhendo a demanda espontânea de sua área e depois ele volta para as atividades. Então, a gente tem esses tipos de modelos de acolhimento, né, para a gente poder, para a equipe poder se organizar e lembrando que podem acontecer situações inusitadas em que a gente não vai conseguir seguir esse fluxo, né, e esse modelo de forma como está definida. E a gente precisa ter flexibilidade para entender realmente a situação ali da família, da pessoa e poder agir de acordo. Demanda espontânea. Vamos para a situação problema, entender sobre toda essa questão de demanda espontânea que envolve o conceito de acolhimento. Então, vamos ao quadro. O senhor João, ele procurou a unidade básica de saúde com dor lombar. Então, ele chegou logo cedo, pegou uma senha, ficou numa fila e quando chegou sua vez, a funcionária da unidade básica de saúde falou para ele que estava encerrado o atendimento daquele dia, não tinha mais vagas, né, não tinha mais senhas. E aí ele ficou sem atendimento, né, na demanda espontânea e a funcionária ainda falou para ele que ele deveria procurar a UPA, né, unidade de pronto atendimento, né, ou outro serviço porque ele não dava para atender mais. E ele, o senhor João, ele falou que ele era autônomo, ele não tinha, né, dinheiro para ir para pagar o transporte para ir para a UPA e ele estava com muita dor, né, estava com uma situação bem delicada. E mesmo assim ele foi mandado para outro serviço, né? Foi mandado dessa maneira. Qual a alternativa que a gente pode, né, pensar aqui para que essas situações não ocorram? Dentro da minha realidade, da minha prática profissional e também como aluna, né, de residência e, né, sempre atuando, eu sempre me deparei com esse tipo de modelo, né, em que a gente tinha o oferecimento de senha às 7 horas da manhã e a pessoa ficava muitas vezes sem atendimento, tendo que procurar. Então, a equipe não acolhia essas pessoas, né, não acolhiam todas as pessoas para entender a necessidade de cada um, para entender se aquela pessoa precisava do atendimento naquele momento, se ela poderia esperar, né? Então, a gente não tinha uma responsabilização pela população, né, nesse modelo. Então, o acolhimento vem para a gente repensar esse processo de trabalho e poder, então, fazer com que não aconteçam mais situações como essa que aconteceram com o seu João. Para que a equipe possa estar organizada de tal maneira que ela possa, sim, acolher cada pessoa que chega espontaneamente à unidade básica de saúde, para que ela possa atender com acolhimento, com uma escuta ativa, entendendo a sua necessidade,
avaliando se aquela queixa, se aquela necessidade é algo imediato, algo agudo, em que tem que ser atuado naquele momento, se os recursos que eu tenho dentro da unidade básica são aí pertinentes para aquela necessidade, para que atenda aquela necessidade. Se não for, então, que eu faço o encaminhamento dentro da rede, né? O encaminhamento seguro, né? De acordo ali com aquela situação, certo? Então, eu vou resolver o problema dessa pessoa de acordo com os recursos que eu tenho. Eu não consigo resolver o problema das pessoas se eu não sei quais são os problemas dela. Se a partir da recepção e dessa senha que eu destinei, que eu vi que acabou o agendamento do médico, eu encerro ali e não quero saber mais do problema. Isso não pode acontecer. Né? Entendendo também que a gente tem a agenda do médico, mas tem muitas situações em que o enfermeiro pode resolver ou os profissionais de saúde podem, né, dar a resolutividade. Né? Mas para isso a gente precisa entender a situação, precisa entender então esse problema do usuário. Vamos ao quadro então, que a gente precisa então dar acesso à assistência integral com uma atitude humanizada, então vínculo e escuta, né? Identificando então essas necessidades, e só assim a gente vai poder priorizar o atendimento, né? A gente também observa que nesse caso do seu João, por parte do profissional, a gente sente dificuldade em relação à sensibilidade, né? A gente não observa a sensibilidade por falta do profissional, não teve escuta, né? Foi realmente uma situação de descaso e má vontade. O acolhimento, então, das necessidades, ele oportuniza o atendimento e dá aí uma qualidade e resolutividade para esse atendimento. E os atendimentos, eles têm que ser ilimitados, então, para isso a gente tem que repensar o fluxo, né? E tem que pensar aí nos cuidados humanizados para, de maneira adequada, então, garantir que o usuário receba oportunamente assistência segundo suas necessidades, evitando insatisfação e oferecendo uma atenção à saúde de qualidade e resolutiva. Então, a gente precisa rever esse processo de trabalho para que a gente haja com acolhimento junto à população para ser realmente resolutivo e entender aquele problema de saúde. Vamos para o momento de interação. Eu vou deixar aqui um espaço para dúvidas que você pode enviar no chat através do seu tutor. E aí eu volto para responder essas questões. Até o momento a gente não teve dúvidas, mas eu vou comentar rapidamente sobre o que a gente comentou, né, sobre o que a gente falou na aula até agora. Então, a gente falou sobre as ferramentas que a gente pode utilizar, né, o genograma, Ecomacro, escala de risco do coelho, que vão direcionar ao atendimento, priorizando, né, as famílias e usuários nesse atendimento.
E também falando sobre acolhimento, né? Entendendo o acolhimento, que é uma forma de abordagem junto ao usuário que leva à vinculação e à responsabilização por parte dessa pessoa. Então, essa pessoa que chega à unidade é problema meu, sim, é o responsabilizar-se, né? Então, eu preciso dar um direcionamento, uma resolutividade para esse problema. E eu preciso entender essa necessidade para saber se ela precisa ser sanada imediatamente ou se ela pode aguardar um pouquinho, né? Se eu posso fazer um agendamento aí para outro dia, por exemplo, certo? Visita domiciliar. Será que toda ida ao domicílio é uma visita domiciliar? Ou existem algumas características, né, que vão definir se é ou não visita domiciliar? Vamos entender sobre isso? Vamos ao quadro, então? Porque a visita domiciliar, ela permite conhecer o contexto familiar. Porque quando eu vou até o domicílio, a casa dessa família, eu entendo como essa família se organiza, né? Eu consigo observar a higiene, se tem água potável, né? Consigo observar a destinação do lixo, consigo entender a relação intrafamiliar, né? Eu consigo identificar as vulnerabilidades, né? E com a visita domiciliar, a gente tem, então, essa questão de atenção integral, ela proporciona, então, essa atenção de olhar integralmente para a pessoa, eu entender o contexto de vida, eu entender como essa pessoa, onde ela mora, né? Como ela produz, né, saúde, quais as causas, né, que podem estar relacionadas com a sua saúde ou com o seu processo de saúde e doença, né? Então, ela proporciona também essa atenção integral, humanizada, continuada, né? Levando em consideração que há pessoas que têm dificuldade em acessar os serviços de saúde, né? Principalmente os que apresentam aí essa dificuldade de caminhar mesmo, né? Ou mesmo que não consegue um transporte para ir até a unidade básica de saúde, se a unidade básica de saúde for longe da sua casa. Então, a visita domiciliar proporciona chegar, então, mais próximo e possibilitar o acesso das pessoas ao serviço. Os objetivos, eles estão estabelecidos, né? A entrevista e olhar sobre as condições sociais do ambiente social, mas nem toda ida ao domicílio pode ser considerada visita domiciliar. Para que seja caracterizado visita domiciliar, é necessário que esta tenha objetivos claros, né? Previamente estabelecidos que sejam adotadas técnicas de entrevista, né? O objetivo, então, é o cuidado aos pacientes com dificuldade de se locomover até a unidade básica de saúde, que apresentam, então, agravos ou doenças que justifiquem o acompanhamento no domicílio, né? Que justifiquem esse atendimento. Então, eu posso apenas passar pela casa da pessoa, mas a visita, ela é planejada. Eu tenho um objetivo definido do porquê que eu quero ir naquela casa, né? E aí eu tenho que ter entrevista com essa família para atender ao meu objetivo, né? E eu vou lançar mão dessa visita para a população aí que tem essas fragilidades. O objetivo, então, né, da visita domiciliar é para caracterizar o ambiente, né? Então, eu consigo observar de fato o ambiente que aquela pessoa vive. É diferente eu recebê-los apenas na unidade básica de saúde quando eu vou na casa da pessoa, né? Eu consigo realmente entender as condições de moradia, identificar também as condições socioeconômicas e culturais dessa família, dessa pessoa. Eu posso aplicar o genograma e o ecomapa, né, para identificar a estrutura e o contexto familiar, né, e também na comunidade. Vou verificar os fatores de riscos que podem estar relacionados ao processo de saúde e doença, vulnerabilidades presentes, fazendo monitoramento da saúde, né, prevenção das doenças transmissíveis e doenças crônicas, que favorece também a adesão aos cuidados e o tratamento. Assistência domiciliar, principalmente nos casos de impossibilidade de locomoção, que a pessoa não consegue ir até a unidade, por exemplo, acamados, né? A gente tem que então ir até a casa dessas pessoas.
incentivo a estilo de vida saudável, né? Atendimento e compatível, né? E intervenções a fim de prevenir complicações e internações hospitalares. Então, eu preciso fazer essa questão de promoção em saúde. Eu posso ir até a casa da pessoa para fazer isso, né? Para entendendo ali na sua realidade o que a gente pode, então, usar para promover essa questão de mudança de estilo de vida e fazer essa questão de prevenção de complicações, né? Então, de acordo com aquela realidade daquela pessoa, daquela família, a gente vai intervir, né, de maneira pontual, adequada, para que ela não venha, então, a complicar o seu problema de saúde, que seja crônico, enfim, que não venha a ter uma internação. Então, eu posso ter como objetivo a visita domiciliar para prevenir isso, né? Posso também visitar para fim de educações em saúde, ações educativas, autocuidado e autonomia, né? E independência do indivíduo. A gente sempre tem como premissa aí desenvolver essa questão de autocuidado, de autonomia da pessoa, tendo a participação no processo de corresponsabilização do processo de saúde e doença pelo indivíduo, pelo usuário, aprimorar a utilização dos recursos disponíveis para também melhorar as condições sociais e a participação social. Então, a gente observou que para eu caracterizar a visita domiciliar, eu preciso, então, planejar essas visitas domiciliares, né? Então, eu vou planejar, então eu tenho que ter um objetivo do porquê que eu vou fazer essa visita e eu vou selecionar as famílias que eu vou fazer essa visita, né? Quais condições aí que me indicam que eu tenho que fazer a visita para determinadas famílias? Por exemplo, quando tem algumas condições que impactam a saúde, né? Por exemplo, se teve uma morte repentina de algum membro da família, né? Se teve um abandono de algum responsável pelo sustento daquela família, a gente vai então na casa para poder analisar, né, toda essa situação. Quem traz essas informações para a gente, a princípio, né? O agente comunitário de saúde. A gente também avalia o agravamento de um problema crônico, né? Situações de urgência também, se há gestante de risco, né? Exemplo de difícil, com déficit nutricional ou que tenha alguma questão de falta ao pré-natal, então a gente faz também esse acompanhamento, indo até a casa da pessoa para entender realmente por que ela não está indo, né? Crianças que tenham atraso no crescimento, né? Isso pode ser identificado na puericultura, por exemplo. A gente tem que fazer um acompanhamento mais de perto. Recém-nascidos com problemas de saúde, né? Seja de atraso de crescimento ou desenvolvimento, ou se for faltas na puericultura, ou também de vacinação, né? A gente faz a visita também. Dificuldade de locomoção, né? Seja limitação física ou por barreiras de acesso, como falta de transporte, problemas no trajeto. E idosos e adultos também que tenham alguma doença crônica, que tenha questão de dificuldade de tratamento, né? A gente faz também essas visitas para poder monitorar e acompanhar isso mais de perto. Visita domiciliar em equipe. Vamos à situação problema e entender, então, sobre como que se dá esse planejamento em equipe, né, em relação às visitas domiciliares. Nas primeiras reuniões da UBS Jardim das Margaridas, foi proposto às equipes que fossem organizadas as visitas domiciliares no território. Daiane, uma das técnicas de enfermagem da equipe A, sugeriu que os agentes comunitários de saúde discutissem e propusessem como fariam as visitas domiciliares, uma vez que estes profissionais eram os principais responsáveis pelas visitas domiciliares. A sugestão causou mal-estar entre os presentes. Roberto, enfermeiro da equipe A, ponderou, destacando a importância do planejamento conjunto, uma vez que todos realizam atividade e isso reflete diretamente no processo de trabalho das equipes. Então, sugeriu que inicialmente pensassem nos objetivos das visitas e, a partir daí, refletissem como iriam planejá-las. Então, a técnica de enfermagem, ela achou
que apenas o agente comunitário de saúde fazia a visita, né? E que ele poderia, então, fazer esse planejamento em relação às visitas, né? E aí o enfermeiro vem e fala que não, que isso é um planejamento conjunto da equipe. Vamos então entender, né? Se você fosse um dos profissionais das equipes, quais aspectos consideraria relevante para o planejamento das visitas domiciliares? Então, aspectos relevantes que a gente pode considerar aí para a realização da visita domiciliar. Conhecer os critérios estabelecidos para a seleção dos casos, né? Observar os horários prioritários para a realização da visita domiciliar, estabelecer conforme o objetivo proposto e a complexidade do caso a frequência da visita domiciliar, né? Risco máximo pode ser visita semanal, risco médio quinzenal, baixo risco pode ser visitas mensais. Determinar os profissionais que realizarão a visita domiciliar em cada caso. Estimar o tempo de duração da visita domiciliar, sendo que o agente comunitário sempre acompanha, porque como ele está mais frequentemente próximo a essa população, ele tem mais vínculo, né, com ela. Isso pode ser agendado previamente e a visita domiciliar com o usuário e a família. E aí a gente avalia, então, se esse horário, se esse agendamento, ele foi aí pactuado de maneira correta com a família, né? E aí a gente estabelece a rota das visitas domiciliares, se será necessário o transporte e entendendo aí a linha de transporte que seja um fluxo mais adequado, né? Checar os materiais e equipamentos necessários, como fichas, prontuários, receituários, estetoscópios, esfigmomanômetro, glicosímetro com fitas, luvas, materiais pré-curativos, entre outros materiais. Então, a atuação da equipe da saúde da família na visita domiciliar, esses profissionais necessitam de domínio técnico, né, habilidades de comunicação, observação com um olhar ampliado para condições ambientais, sociais, econômicas e culturais das famílias e atitude de acolhimento, estabelecendo vínculo, corresponsabilização, respeitando os princípios éticos e a privacidade das famílias. Então, a gente tem que ter uma abordagem tanto individual como familiar, tem que ter esse acolhimento aí com o objetivo também de estabelecer vínculo com essa família, mas também direcionando a corresponsabilização e a privacidade. Corresponsabilização eu, equipe, sou responsável pela sua saúde, mas você, usuário, também é responsável pela sua saúde, certo? Cuidados, procedimentos, encaminhamentos e orientações, a gente pode realizar tudo isso a partir da identificação das necessidades, né? Traçando aí um planejamento das ações. É importante, então, que os profissionais no trabalho multidisciplinar em equipe discutam, né, o caso e utilizem também as informações coletadas e registradas no prontuário. Então, a cada vez que eu for até essa família realizar a visita domiciliar, eu tenho que anotar isso no prontuário, né? Porque até mesmo se eu mudei o plano de cuidados em relação a essa família, essa pessoa. Porque eu tenho outros profissionais da equipe, como uma equipe multiprofissional, que estão também cuidando dessa família e que precisam entender o que aconteceu, né? O que foi feito em relação a essa família. E tudo isso pode estar, então, anotado no prontuário do paciente. Então, a cada visita a gente faz a anotação do prontuário, registra essas visitas, né? Toda a questão do que foi observado, do plano, né, terapêutico que foi instituído, né, se foi alterado. Então, a gente faz todo esse registro, né? Lembrando que a gente tem que ter esse planejamento antes de fazer essa visita. Muitas situações o agente de saúde traz para a equipe, né? E a equipe vai analisar aí as situações que realmente indicam prioridade de atendimento, fazem então essas visitas domiciliares, entendendo o contexto e até mesmo isso possibilita entender se realmente aquela família deve ser continuada nesse atendimento de visita domiciliar ou qual a periodicidade disso, né? Entendendo aí a sua real necessidade, né? Então, a gente faz
toda essa abordagem em equipe, né, quando a gente fala de visita domiciliar. Coleta e registro de dados na equipe saúde da família. Nós temos um país enorme, uma diversidade de municípios e cada município está em um momento definido. Eu tenho municípios que têm sistemas informatizados, né? Eu tenho computadores até nos consultórios, né? Então, os médicos, os enfermeiros que fazem o atendimento já registram o atendimento ali mesmo, no momento da consulta, de forma eletrônica, informatizada, né? Por meio aí do prontuário eletrônico. Eu já tenho esse tipo de serviço. Mas eu tenho também municípios em que eu não tenho computador em todos os consultórios, né? E eu não tenho ainda a adesão ao SISAB, que é o novo Sistema de Informação da Atenção Básica. Então, a gente tem desde municípios com mais informatizado e outros com nada, né? Então, várias realidades diferentes. Então, por isso, quando a gente vai abordar sobre sistema de informação, eu preciso falar dos dois sistemas de informação, né? O sistema de informação que a gente teve, né, até 2013 como único, e depois o SISAB, o que a partir de 2013 ele vem, então, com um outro olhar e que os municípios aos poucos estão aderindo a esse novo sistema de informação, tá? Então, vamos ao quadro, porque sistema de informação em saúde, eles são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados que tem como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisão nos níveis municipal, estadual e federal. Então, esses dados que são produzidos pela Unidade Básica de Saúde, eles são úteis para a equipe, são úteis para o gestor municipal, né, que vai direcionar suas ações de saúde através da análise desses dados, a nível estadual e federal também, né? Então, ele possibilita reconhecer a situação de saúde da população e também reconhecer a atuação da estratégia de saúde junto a essa população, porque a cada procedimento que é feito, a gente precisa contabilizar isso, né? Também precisamos registrar todos esses procedimentos, né? Quantidade de vacinas, quantidade de curativos, né? Quantos hipertensos tem, quantos diabéticos tem, quantas atividades de educação em saúde foi feito. Então, tudo isso ao final do mês, né? A gente faz, né, esse apanhado geral e informa, tá? E também a gente vai informando também no cotidiano, né? Conforme a gente vai fazendo o diagnóstico de alguma notificação, de alguma doença que tem notificação compulsória, por exemplo, isso entra também no sistema de informação, tá? Mas aí outro sistema de informação. E aí, esses sistemas, então, como a gente observa, eles possibilitam o quê? A análise da real situação para poder, então, ao gestor traçar uma estratégia junto ao seu município. Vamos ao quadro, porque a gente tem, então, o SIAB e os SISABs como sistema de informação. O SIAB, ele é um sistema de informação que ele foi implantado em 98 e ele faz o acompanhamento das ações e estratégias de saúde e os dados dele, ele permitiu que a gente acompanhasse essa implantação da estratégia de saúde da família nos municípios. As informações que ele traz é referente a condições de moradia, saneamento, né, e ações profissionais que estão aí no cadastro das famílias, né, informações que estão no cadastro das famílias. Mas também a gente tem informações relacionadas à morbidade, mortalidade, estado imunitário, nutricional, e tudo isso auxilia no planejamento e gestão das ações. O SIAB, ele utiliza a ficha A, né, que é informações obtidas no cadastramento das famílias, que é feito pelo agente comunitário de saúde. Ele possibilita conhecer o número de residentes por sexo e idade, doenças referidas, nível de escolaridade, ocupação e informação sobre saneamento e moradia. A gente também tem as fichas B, né, que a gente tem hipertensos, então a gente tem ficha para hipertenso, ficha B,
de hipertenso, ficha B de diabético, ficha B de tuberculose, hanseníase e gestante. A gente tem a ficha C, que é o cartão sombra, a cópia do cartão da criança, onde a gente tem aí a cópia mesmo, né, do cartão de vacina, das condições de saúde da criança. A gente tem a ficha D, que é o registro das consultas médicas, de enfermagem, procedimentos, notificação, internações hospitalares e encaminhamentos que ocorreu dentro daquela área. E tem o PMA-C, que é a Produção de Marcadores de Avaliação Complementar, que ele vai quantificar informações como atendimento à saúde bucal. Então, a gente tem vários impressos que são preenchidos e depois alimentados no sistema do SIAP. Agora, com esse novo modelo, o SISAB, que é o Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica, ele foi modificado por quê? Porque observou-se que o SIAB ele não conseguia fazer a integração de dados, né, para possibilitar a melhor análise por parte do gestor. Então, ele vem para aprimorar a qualificação desses dados. Ela tem a formulação, né, a criação do SISAB em 2013, e os dados que antes no SIAB eles eram vinculados por família, aqui no SISAB ele é vinculado por indivíduo através do cartão SUS. Lembrando que cada número de cartão SUS é vinculado a um CPF. E aí dentro do SISAB, a gente tem então o eSUS, que é uma estratégia, né, usada aí para informatizar o processo de trabalho, integrar os dados, melhorar o fluxo e o uso das informações. E dentro do eSUS, que é essa estratégia, a gente tem o eSUS AB, que é um software que ele vai alimentar o sistema de informação. Então, aqui eu tenho um software que está dentro da estratégia do SUS eletrônico, certo? Dentro desse software, eu tenho CDS, que é a coleta de dados simplificada, e tem o PEC, que é o prontuário eletrônico do cidadão. Né? No exemplo que eu falei que o profissional está no consultório, já está alimentando as informações sobre o paciente no prontuário dele, mas de forma eletrônica. As fichas para a coleta dos dados no SISAB, então, eu tenho o cadastro da atenção básica, né? Então, eu tenho o cadastro domiciliar e o cadastro individual, que são informações individuais, né? Como caracterização social e sanitária e também socioeconômicas. Eu tenho a ficha de atendimento do nível superior, médicos, enfermeiros, saúde bucal, né, dentista. Então, nessas fichas eu tenho atendimento individual, né, vinculado aí ao cartão SUS e informações individuais do usuário. Tem o atendimento odontológico, né? Então, quem utiliza dele é a saúde bucal. Tem atividade coletiva, então eu vou colocar aqui as oficinas, rodas de conversa, vou colocar o tema que eu abordei, a população que eu abordei. Antes no SIAB eu só colocava quantas atividades eu tinha feito em relação a atividades em saúde. E aqui não, aqui eu coloco tudo, eu coloco a população, eu coloco o assunto que eu abordei, o tema, né? Então ele fica mais detalhado as informações, né? E aqui a gente tem também procedimentos, né, ambulatoriais, né, tanto superior como médico, a gente tem aqui esses procedimentos sendo alimentados. A gente tem a ficha de atendimento de nível médio, que é a visita domiciliar, que é feita aí, monitorada através do agente comunitário de saúde, que faz aí a informatização, né, que faz aí o registro dessas informações, né? Então, eu posso ter o SUS eletrônico, né? Tudo já informatizado, como eu posso ter o impresso passando para o sistema de informação. Fichas para coleta de dados. Vamos entender sobre as fichas de coleta de dados. Vamos, então, à situação problema. A UBS Jardim das Margaridas, uma das 4 unidades de saúde do município de Cosmopolândia, está implantando 2 equipes de saúde da família.
Essas participaram de um curso introdutório a fim de capacitar seus profissionais para atuarem no diagnóstico, planejamento de ações, acolhimento aos usuários e junto ao sistema de informação em saúde. Leia e Sara, agentes comunitárias de saúde, ficaram com dúvidas sobre o sistema de informação e pediram auxílio a Andréia, enfermeira da equipe. Elas se lembraram das melhorias no sistema citadas no curso, mas como a UBS em que atuavam ainda não dispõe de computadores, estavam confusas. Então, vamos observar aqui como a gente pode pensar, então, nessa situação, né? Essas agentes comunitárias, elas estão com dúvidas em relação ao sistema de informação, porque foi falado das melhorias, né, do sistema de informação, mas ainda não chegou essa melhoria até na UBS, não teve essa mudança para o CISAB, né? Eles devem estar ainda utilizando o CIAB, né? Então, a gente tem aí as diferenças entre um e outro, né, para a gente poder, para que elas possam entender de maneira mais efetiva. Então, os tipos de registro no CIAB, ele é consolidado. E aqui no CISAB eu tenho registros individualizados, então eu consigo informações através daquele indivíduo, né, de maneira específica e não de maneira consolidada através de famílias apenas. Os tipos de relatório, eles são agregados e consolidados, então, por equipe no CIAB. E aqui no CISAB, eles são agregados tanto por indivíduo, por equipe, por regiões de saúde, por município, estado e de maneira nacional. Então, eu consigo detalhar melhor esses dados, né? Porque eu consigo gerar vários tipos de relatório, né? Porque esses dados que a gente alimenta, eles geram relatórios que vão nortear as ações dos trabalhadores, profissionais de saúde, dos gestores. E se antes eu tinha dados que me permitiam conhecer apenas a realidade da equipe de saúde, agora eu posso ter dados aí em relação ao que acontece no município de maneira geral, né? E aí facilita bastante, né, para quem está nessa função de gestão. A alimentação dos dados, então, ela é feita no CIAB por profissionais da equipe Saúde da Família e equipe da Atenção Básica, e no CISAB, profissionais da equipe Saúde da Família, equipe da Atenção Básica e todos os programas da Atenção Básica, né? Consultório na rua, Atenção Domiciliar, o NASF, né? E a Academia da Saúde. Então, todos alimentam esse dado, não apenas as equipes que estão dentro da Unidade Básica de Saúde. Acompanhamento no território, ele se dá por famílias e aqui eu tenho por domicílio, por núcleos familiares e por indivíduos. Eu tenho de todas as maneiras. Atividades coletivas e reuniões. O registro é restrito aos campos atendimento em grupo, educação em saúde, procedimentos coletivos e reuniões. Então, aqui no CIAB, eu vou colocar aqui, ó, quantas educação em saúde essa unidade fez durante um período de um mês, por exemplo, né? Quantos procedimentos coletivos, quantas reuniões? E eu coloco o valor, né? Agora, no CISAB, eu tenho que fazer as atividades, registrar como o tipo de atividade que eu realizei, o tema que foi colocado para essa reunião, que foi abordado, o público-alvo, os tipos de práticas e temas para a saúde, isso tanto de maneira consolidada ou individualizada, né? Então, eu tenho mais detalhamento da informação. Os relatórios gerenciais no CIAB, eles eram limitados aos dados consolidados e aqui no CISAB eu consigo fazer integração entre outros relatórios, entre outras informações, e eu tenho relatórios gerenciais mais dinâmicos. Os indicadores, eles são fornecidos com base na situação da saúde no território e aqui no CISAB eles são fornecidos a partir da situação de saúde do território, a partir dos atendimentos e acompanhamentos dos indivíduos no território. E as características do software, né? A gente tem aqui no CIAB uma tecnologia de informação que ele não permite a comunicação com outros sistemas. Por isso que foi uma dos motivos porque a gente precisou pensar em outro sistema de informação,
né? Porque ele não tinha essa integração. E no eSUS, que é o software então utilizado no CISAB, ele permite então essa comunicação com outros sistemas de saúde que estão em uso no município. Aí tem as plataformas de desenvolvimento, utiliza linguagem de programação Clipper, plataforma MS-DOS no CIAB, e no eSUS utiliza linguagem de programação Java Web e multiplataforma. O sistema de coleta, então, aqui é por meio das fichas consolidadas, né? Então, eu coloco as informações na ficha e repasso as informações para o computador. E aqui no eSUS é por meio das fichas com registro individualizado ou prontuário eletrônico. Então, a gente tem aí a diferença entre um modo de sistema de informação e outro, entendendo que a principal característica é que o CISAB ele traz, então, esse olhar de informações mais consolidadas, mais integradas, né? E também individualizadas, onde eu olho as informações do indivíduo e não apenas da família. Nosso momento de interação, eu vou dar um tempinho para vocês enviarem as dúvidas e já retorno para respondê-las. Nenhuma dúvida até o momento, mas eu vou comentar um pouco, né? Quando a gente trabalha numa unidade básica de saúde, talvez vocês não saibam ainda, mas a gente registra cada procedimento que é feito lá, né? Para alimentar, então, esses sistemas de informação. Então, depende da maneira como a unidade básica se organiza para poder anotar como esses procedimentos estão. Mas, geralmente, eu já vi em algumas unidades acontecer da mesma forma. A gente tem um livro em que, quando a pessoa chega à recepção e ela, né, a gente entende o porquê que ela quer a consulta, ela quer um procedimento, quer fazer um curativo. Então, a gente anota ali o nome da pessoa, né, que está esperando e o porquê que ela veio até a unidade. Então, eu entendo que ela quer, por exemplo, um curativo. E aí, eu contabilizo no final quantos curativos foram feitos na unidade. E isso gera uma informação para o gestor e também essas informações de como essa unidade básica de saúde está oferecendo seus serviços, certo? A gente tem também formas de financiamento, né, que é o governo federal passando para os municípios. Então, ele leva em consideração essas informações também, né? Antes a gente tinha o PAB fixo e o PAB variável.
ele levava em consideração apenas as questões de número de população, de habitantes daquele território, daquele município, de acordo com os dados do IBGE, e também eles repassavam um recurso, né, financeiro para estimular, então, a implantação dessas estratégias, como estratégia de saúde da família, saúde bucal. Então, era assim antes, para a questão de repasse. E hoje a gente tem, nesse ano, então, uma mudança, no ano de 2020, então, uma mudança, uma transição nessa forma de repasse de recursos. Então, hoje vai levar em consideração a questão de indicadores. Então, indicadores em saúde da mulher, saúde da criança, tuberculose, saúde mental, então, vários outros indicadores. Eu preciso ter todos esses dados muito bem registrados, porque isso vai refletir a qualidade do serviço que eu estou prestando também, né? E isso vai também ajudar a nortear as informações, né, através do que o gestor vai fazer, suas estratégias de ações, para os profissionais de saúde, também vai definir aí o valor do recurso. Então, eu preciso realmente entender sobre essa questão de sistema de informação, entender quais informações importantes eu preciso ter ali registradas para alimentar esse sistema também. Vamos recapitular a nossa aula. Hoje a gente falou então sobre instrumentos de avaliação da família, falamos sobre escala de risco do coelho, do genograma, do ecomapa, entendendo aí sua importância, que a gente precisa aplicar, né, tanto o genograma como o ecomapa para entender melhor a questão de contexto familiar, de contexto de repetição de doença na família, a ligação dessa família com outros serviços, instituições ou mesmo vizinhança que são suporte para essa família, né? E a gente precisa identificar isso enquanto equipe de saúde da família para nortear as nossas ações em relação a esse indivíduo e família. Também falamos sobre o acolhimento na estratégia de saúde da família, que é uma das diretrizes da Política Nacional de Imunização. Entendemos que a Política Nacional de Imunização ela vem, então, para integrar tanto gestores, usuários e trabalhadores, estimulando, né, cada um e dando também esse olhar de acolhimento na estratégia de saúde da família, para que as equipes revejam o seu processo de trabalho e possam realmente realizar acolhimento com escuta, realizar a classificação de risco, dar resolutividade ao problema, ser responsável por essa população, por esse indivíduo que procura, né, o serviço de saúde. Falamos também sobre a visita domiciliar, que nem toda ida ao domicílio é considerada uma visita domiciliar. A visita domiciliar ela tem que ter um planejamento, um objetivo estabelecido e eu priorizo algumas situações vulneráveis dentro da comunidade, dentro do território, para fazer essa visita domiciliar. A gente sempre, geralmente, tem a companhia do agente comunitário de saúde, porque ele está mais próximo a essa população, tem mais vínculo com ela, e a gente vai até esse domicílio para entender efetivamente como se dá a saúde, quais aspectos que podem interferir no processo de saúde e doença daquele indivíduo e daquela família. E aí a gente tem uma rede de serviços de saúde que nos apoiam aí para resolver a situação. E falamos também sobre sistema de informação na atenção básica, o CIAB nós falamos, porque ainda tem municípios que não têm informatização, e falamos do CISAB e ESUS, né, que é a estratégia do SUS eletrônico, que ela vem então para integrar as informações, colocar as informações aí para o gestor de forma individualizada. Então a gente compreendeu a diferença entre o CIAB e o CISAB, né, em relação ao sistema de informação. E entendemos também que nem todos os municípios estão informatizados, mas que a tendência é que vá sendo implantado nos municípios, assim como ocorreu com a estratégia de saúde da família, né? Aos poucos vá sendo implantado e que a tendência é que seja, então, informatizado, certo?
Eu agradeço, então, a atenção de vocês. Eu sugiro que você leia o livro de novo para você se inteirar sobre tudo aquilo que a gente falou, né? Porque a gente rever tudo de novo faz com que fixe melhor todo o conhecimento. A gente finaliza a disciplina hoje, mas eu fico aqui à disposição para o que vocês precisarem. Nós temos aí o chat, atividade, se tiver alguma dúvida, estou à disposição para sanar dúvidas de todo o conteúdo da disciplina, certo? E não apenas o específico de hoje. Agradeço então a atenção de vocês, espero que tenham entendido bem sobre a questão de acolhimento, que sejam realmente profissionais acolhedores e responsáveis pela população que vocês forem atender, se vocês estiverem na atenção básica, se vocês estiverem na atenção hospitalar, enfim, certo? Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!